Você pode comprar uma excelente impressora, usar um filamento de ótima qualidade e mesmo assim continuar tendo impressões ruins. E sabe qual o motivo disso? Pequenos erros que muitas pessoas cometem sem perceber. Alguns desperdiçam material, outros aumentam o tempo de impressão e alguns podem até diminuir a resistência da peça. Hoje eu vou te mostrar 7 erros que podem estar estragando suas impressões e como evitar cada um deles. Erro número 1. Esse é um dos erros mais comuns. Quando alguém quer uma peça mais resistente, a primeira reação costuma ser aumentar o preenchimento. Mas, para a maioria das peças, isso só vai aumentar o tempo de impressão e o consumo de material. Em muitos casos, aumentar a quantidade de paredes traz um ganho muito maior de resistência do que simplesmente colocar mais preenchimento. Antes de aumentar o enfio, vale a pena analisar se aumentar as paredes não seria uma escolha mais eficiente. Inclusive, eu já gravei um tutorial mostrando exatamente quando usar 2, 3, 4 ou mais paredes. Depois desse vídeo, vale muito a pena assistir. A gordura natural das nossas mãos pode prejudicar bastante a aderência da primeira camada da sua peça. Muitas vezes a peça começa a descolar e a culpa nem sempre é da impressora. É simplesmente porque a superfície perdeu a aderência. Sempre que possível, evite tocar na área onde a peça é impressa. E quando perceber que a aderência diminuiu, lave a mesa com água morna, detergente neutro e uma esponja macia. Eu já tenho também um vídeo aqui no canal só com dicas para aumentar a vida útil da mesa de impressão. Outro erro muito comum é deixar o filamento aberto por muitos dias ou até mesmo por semanas. Dependendo da umidade da região onde você mora, ele pode absorver muita água do ambiente. Quando isso acontece, essa umidade evapora ao passar pelo bico aquecido e o resultado final da sua peça pode ser muito desastroso, com aquelas famosas teias de aranha, bolhas na peça, buracos e um acabamento bem irregular. Por isso, armazenar corretamente o filamento e secá-lo quando necessário ajuda bastante a manter a qualidade final nas suas peças. Inclusive, eu fiz um vídeo recentemente testando se um aquecedor de filamentos realmente vale a pena. E se você ainda tem dúvidas sobre isso, depois assista, porque lá eu mostro os testes na prática. Outro erro bem comum é que muita gente ativa o suporte automático e imprime exatamente como o modelo veio. Só que muitas vezes, uma simples mudança de posição na peça já pode eliminar boa parte dos suportes. Isso vai te fazer economizar material, reduzir o tempo da sua impressão e melhorar o acabamento. Além disso, aprender a utilizar o suporte Arfore pode fazer muita diferença. Se você ainda fica na dúvida de qual suporte usar, eu também gravei um tutorial completo mostrando exatamente quando utilizar cada um. Não existe uma altura de camada perfeita. Existe a altura ideal para cada tipo de peça. Camadas menores aumentam a qualidade, mas também aumentam bastante o tempo de impressão. Já camadas maiores deixam a impressão muito mais rápida, porém, reduz muito os detalhes. E saber escolher esse equilíbrio faz muita diferença no resultado final. Você ainda tem essa dúvida quando usar 0,08 ou 0,16 ou 0,20 milímetros? Então você precisa assistir o tutorial completo sobre a altura de camada que está aqui no canal. Terminou a impressão? Não tenha pressa de tirar a sua peça da mesa. Em muitas impressoras, basta esperar um pouco a mesa esfriar, que ela praticamente se solta sozinha. Quando tentamos arrancar uma peça à força, podemos marcar a superfície de impressão, danificar a peça e até mesmo reduzir a vida útil da sua mesa. E uma dica que eu dou é que se precisar usar uma espátula, utilize sempre uma espátula de plástico, pois ela diminui bastante o risco de riscar a sua mesa. E por último, esse talvez seja o erro mais comum da maioria das pessoas que estão começando. Não existe uma configuração perfeita para todas as peças. O que funciona muito bem para um vaso pode não funcionar para um boneco. A configuração ideal depende da peça, do material utilizado e até mesmo do acabamento que você deseja. Quanto mais você entender o motivo de cada configuração, menos vai depender de receitas prontas. E é exatamente por isso que aqui no canal eu explico cada configuração separadamente, para facilitar quem está começando, mostrando quando vale a pena usar cada uma. E todos os vídeos que eu citei anteriormente, vou deixar os links aqui na descrição. No começo, eu também cometia vários desses erros, e a verdade é que praticamente todo mundo passa por isso. Mas quando você entende o motivo por trás de cada configuração, tudo começa a fazer muito mais sentido. E agora eu quero saber, qual desses erros você já cometeu? Ou existe algum outro erro que você acrescentaria nessa lista? Escreve aqui nos comentários. E se você quer aprender impressão 3D de forma prática, com dicas técnicas e testes reais, você está no canal certo.